Recentemente, eu trouxe aqui no canal uma aula sobre o Pai Nosso baseado nas catequeses de São Tomás de Aquino. Nada mais justo do que falarmos de uma outra oração muito importante a nós católicos e que é uma oração bíblica. Estou falando da Ave Maria, a invocação à Santa Mãe de Deus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de catequese. Aqui você pode aprender sobre os mandamentos, sobre orações, sobre os santos e muitas outras coisas relacionadas à nossa santa doutrina católica. Por isso, não perca tempo. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, dê uma olhada em todas as aulas que eu já coloquei por aqui e vamos começar mais uma aula após a vinheta. E já no começo desse vídeo eu quero te falar que a Ave Maria é uma oração bíblica, que está descrita na Bíblia. Se você pegar o Evangelho de São Lucas, logo no primeiro capítulo, na anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, ao se direcionar a uma virgem que estava ali a rezar, lhe disse: "Vou ler exatamente como está aqui. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo." E daí se desenrola o diálogo entre eles. A próxima parte da Ave Maria, quando dizemos: "Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus", também está no primeiro capítulo de São Lucas, no item Maria visita Isabel. E assim que a Virgem Maria chega até a sua prima Isabel, o bebê dá saltos em seu útero e Isabel fica cheia do Espírito Santo e exclama em voz alta: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre." Está tudo aqui na Bíblia, você pode conferir. Santa Maria, Mãe de Deus, foi adicionado pela Igreja após algumas reuniões de concílios, onde se declarou que sim, a Santa Virgem é a Mãe de Deus, é a Mãe de Deus Filho. Lembre-se, Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando dizemos que Maria é a Mãe de Deus, não queremos dizer que ela é a mãe da divindade ou como se ela estivesse acima de Deus. Ela é mãe de Deus que se fez homem. Ela é mãe do Filho, ela é filha do Pai e esposa do Espírito Santo. Sim, é complexo, mas a fé também é recheada de mistérios, ou seja, existem coisas que ultrapassam o nosso entendimento humano e é por isso que Deus nos presenteia com a virtude da fé, para que creiamos e para que cresçamos na fé e no entendimento. Agora vamos aprender um pouco mais daquilo que São Tomás de Aquino deixou como seu legado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quanto a essa primeira parte da oração, consideremos que nunca na Bíblia algum anjo prestou homenagem ou honra a algum homem, porque os anjos estão numa categoria acima dos homens, possuem uma inteligência maior, eles são seres espirituais, enquanto nós também somos matéria. Por isso era muito comum no Antigo Testamento, quando um anjo aparecesse, os homens lhe prestassem honras e homenagem, nunca o contrário. Essa exclamação do anjo já nos deixa em alerta, pois se um anjo presta homenagem a uma mulher, essa mulher tem algo de muito especial. Primeiro, em relação à dignidade, pois os anjos estão acima dos homens. Por isso, não era apropriado que uma criatura espiritual e incorruptível prestasse reverência a uma criatura corruptível como é o homem. Em segundo lugar, por conta da intimidade que Deus tem com os anjos, pois eles estão o tempo todo ao lado de Deus, diferente de nós enquanto estamos aqui na Terra. Em terceiro lugar, por conta da plenitude da graça, pois os anjos têm uma graça maior que os homens. Portanto, não convia que um anjo prestasse reverência a um homem, especialmente a uma virgem, a uma mulher. Mas ele fez isso porque Maria superou os anjos em 3 aspectos. Primeiro, pela plenitude da graça, porque a graça que Maria recebeu é maior do que qualquer anjo possui. E para indicar isso e deixar muito claro, sem a menor dúvidas, o anjo lhe presta reverência e lhe diz: cheia de graça. É como se o anjo lhe tivesse dito: eu presto reverência a ti porque me superas na plenitude da graça. A graça que Deus nos dá tem 2 objetivos.
Primeiro, fazer o bem e segundo, evitar o mal. E a bem-aventurada Virgem Maria teve isso em abundância, pois ela foi concebida sem o pecado original. E além de não ter a mancha do pecado original, ela evitou todo o pecado em sua vida, não cometendo nenhum sequer contra Deus. Ademais, a Santa Virgem Maria praticou todas as virtudes na plenitude. Enquanto alguns santos são reconhecidos pela sua castidade, pela sua pobreza, pela sua amabilidade, pela sua humildade e etc., a Santíssima Virgem Maria tem todas as virtudes em maior grau. Mas você pode se perguntar, por que Deus deu tudo isso a ela e não a todos? Porque ela foi escolhida para ser a Santa Mãe de Deus. E ela, como Mãe de Deus, não poderia ter sido tocada pelo pecado, pois como nasceria dela algo puro se ela dantes já não tivesse sido purificada por Deus? Deus fez isso por nós também, porque Cristo nos deu a sua mãe no alto da cruz. Portanto, assim como ela gerou Jesus, ela nos gera na fé. E nós temos essa mãe perfeita, bondosa e cheia de graça para cuidar de nós. Não é motivo suficiente para ser feliz? Terceiro, e a graça era tão grande, a Santa Mãe de Deus, que era o suficiente para a sua própria salvação e para a salvação de muitos outros santos. E por isso recorremos muito a ela, pois ela, como a nossa medianeira diante de Cristo, nos consegue muitas graças pela sua intercessão do que pela nossa própria. Portanto, ela é cheia de graça e a sua graça supera todos os anjos e todos os santos, obviamente. E Maria também significa iluminada em si mesmo. Maria também tem outro significado na língua síria, que significa Senhora. Ela também recebe os títulos de Templo do Senhor e Sacrário do Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor e fez dela sua morada, porque concebeu do Espírito Santo. Como o anjo mesmo disse, o Espírito Santo descerá sobre ti. Maria também superou os anjos quanto à pureza, pois não teve a pureza somente para si, mas procurou a pureza também para os outros. Foi pura em relação à culpa, pois, como disse, não teve o pecado original e não cometeu em sua vida nenhum pecado mortal e nem venial. Mortal é aquele que nos afasta de Deus em relação aos 10 mandamentos, e venial são aqueles pecados mais leves que, embora sejam pecados também, e devemos tomar cuidado com eles, não nos tiram da amizade com Deus. E aqui entramos num ponto muito interessante, pois quando Eva pecou e induziu Adão a pecar também, Deus os castigou. Os castigou como? Ao homem, ele se sustentaria com o suor do seu trabalho. Enquanto no paraíso ele não precisava trabalhar ou produzir a sua própria comida, porque tudo vinha da natureza à sua mão, agora ele tem que arar o campo, trabalhar na agricultura se quiser comer. E se submeter a muitos outros tipos de trabalho. E a mulher foi-lhe dito que ela então sentiria dores no parto. Ora, se a Santa Mãe de Deus foi isenta da mancha do pecado original, ela também não teve o castigo. Por isso, ela não sentiu dores no parto e concebeu nosso Senhor tranquilamente. Ela carregou com consolo e deu à luz com alegria ao nosso Salvador. E também foi isenta do outro castigo, de comer o pão com o próprio suor. Pois, como disse o apóstolo São Paulo, as virgens estão livres dos cuidados deste mundo e se dedicam apenas a Deus. E como foi isenta do pecado e não cometeu nenhum sequer enquanto esteve na terra, também teve outra glória, pois o salário do pecado é a morte. Ora, se ela não pecou, tampouco morreu. E é por isso que dizemos que ela foi assunta ao céu. Celebramos a Assunção de Maria. E embora muitos já crescem nisso na época de São Tomás de Aquino, foi somente em 1950 que Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta de corpo e alma à glória celestial. Passemos agora à próxima parte da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Depois de tudo isso que eu acabei de te explicar, é impossível não dizer que ela é bendita, e nenhuma outra criatura de Deus a superou. Veja, através de Eva, a maldição entrou, mas a Santa Mãe de Deus, que estava imune à maldição do pecado original, não somente suprimiu a maldição, como
como trouxe a bênção do céu e abriu a porta do paraíso. Por isso, um de seus títulos também é Porta do Céu. E o nome Maria também significa estrela do mar, pois assim como os navegantes são guiados ao porto pela estrela do mar, assim os cristãos são guiados à glória dos céus por Maria. E bendito é o fruto do teu ventre. Eva procurou o fruto, mas não encontrou nele o que desejava. A bem-aventurada Virgem Maria, no entanto, encontrou em seu fruto tudo que Eva desejava. Pois Eva desejou 3 coisas com o fruto. Claro que foi enganada pelo demônio, pois o primeiro fruto que ela buscou, ao qual o diabo falsamente lhe prometeu, é que seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas Eva, ao comer do fruto, não se tornou como Deus. Ao contrário, se afastou dele, pois a sua desobediência cortou a amizade com Deus. Mas esse fruto, os cristãos e a bem-aventurada Virgem Maria encontram em Jesus, porque por Cristo nos unimos e nos assemelhamos a Deus. E o segundo desejo de Eva foi o prazer, deleitar-se no fruto, porque era bom para comer, mas não encontrou prazer nele, mas imediatamente ao comê-lo, a dor e o sofrimento. Mas no fruto da Virgem Maria encontramos doçura e salvação, pois Jesus disse: o que come da minha carne terá a vida eterna. O terceiro desejo de Eva era belo à vista, porém mais belo é o fruto da Virgem Maria, que até os anjos desejam contemplar, pois é o esplendor da glória do Pai. Eva não pôde encontrar no fruto, assim como nenhum homem encontra no pecado, a felicidade e o prazer que deseja. Aquilo que o homem verdadeiramente busca é o fruto da Virgem Maria, é a união com Cristo, é comer da sua carne na Santa Comunhão. Esse é o fruto bendito de Deus, porque Ele de tal modo o encheu de graça que vem até nós lhe fazendo reverência. Pois, como diz na Sagrada Escritura, toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Assim, pois, é bendita a Virgem, mais ainda, e mais bendito é o seu fruto. Ela que carregou em seu ventre, alimentou, cuidou e ajudou a crescer, é ela quem traz esse bendito fruto para a nossa vida. Aqui eu encerro a parte de São Tomás de Aquino, pois na época dele, a Ave Maria ia somente até bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mas eu vou continuar por aqui falando sobre a maternidade de Maria. Como disse, ela teve todas as virtudes e em maior grau possível, mas tem uma virtude que somente ela possui e é por isso que ela é verdadeiramente bendita, pois embora todas as outras virtudes sejam preciosas e necessárias, tem uma que ninguém pode imitá-la. A grandeza fundamental de Maria, que é a razão, a consequência de todas as outras, é a maternidade divina, pois nenhuma outra mulher concebeu do Espírito Santo e muito menos concebeu a Deus. Assim, a maternidade divina explica tudo em Maria e sem essa maternidade, nada nela se explica. A importância de se compreender a maternidade dela é porque compreendê-la mal significa não compreender os demais privilégios dela, pois a Virgem Maria, conforme defendido pelo cardeal Newman, é a guardiã da encarnação, a encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo. O que a maternidade divina é? E aqui vamos compreender na medida do possível, pois é um mistério. E que mistério é esse? É a união de duas naturezas, a natureza divina de Jesus e a natureza humana, pois Cristo era 100% Deus, 100% homem. Agora, como Deus conseguiu unir coisas tão distintas, esse é o mistério. Imagine o seguinte: um grande rei, aquele que usa trajes magníficos, cercados por pedras preciosas, louvado por todos. Chega até um mendigo do seu reino e peça para usar a sua roupa. Ele remove toda a sua glória, todos os tecidos belos, ornamentados e se veste como um mendigo, com as roupas desgastadas e rasgadas. É isso que Deus fez ao se vestir da nossa natureza humana e se encarnar na Virgem Maria. E muitos argumentam que ela não é a mãe de Deus, porque como Deus nasceria dela? De fato, é outro mistério. Mas veja, a
mulher de quem nasce um ser é a sua mãe. A mãe só pode dar o corpo ao filho. A alma, quem dá, é Deus. E mesmo recebendo a alma de Deus e o corpo de nossas mães, isso significa que não somos verdadeiramente seus filhos? Deus nasceu de Maria, logo Maria é mãe de Deus. E o título de mãe de Deus se refere a Deus Filho. Não consideramos Maria mãe de Deus Pai. A sua concepção foi preparada por privilégios e virtudes únicas. A concepção virginal, que só convinha a Deus realizá-la. E a concepção só aconteceu após o consentimento de Maria, ou seja, o anjo perguntou e ela respondeu: eis aqui a escrava do Senhor. Ela disse sim ao projeto de Deus. E Maria foi virgem antes da concepção, durante e após. O nascimento de Cristo também não fez nenhum mal à sua virgindade. Para fazer uma breve analogia sobre isso, imagine o seguinte: você tem uma janela de vidro e por ela perpassa a luz que vem de fora, a luz do sol. A luz penetra pelo vidro e entra no ambiente, mas a luz não faz nenhum mal ao vidro. Não precisa quebrá-lo, não precisa trincá-lo, não precisa modificar a sua natureza. A luz simplesmente passa. Foi exatamente assim que se deu o nascimento de Jesus. Passou sobre Maria e nenhuma corrupção lhe fez. Ora, ele é Deus. Se acreditamos no maior milagre que foi Deus se fez homem, o milagre menor, que foi a concepção virginal de Maria, é mais fácil de acreditar. É uma consequência. Como sabemos que ele é Deus de verdade? Basta ler as Sagradas Escrituras com atenção. Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão por São João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz se faz presente, que diz: este é o meu filho muito amado, ao qual pus todas as minhas complacências. Depois de atravessar um lago, é trazido a Jesus um paralítico e ele diz o seguinte: homem, te são perdoados todos os teus pecados. Aquilo causou um escândalo, pois somente Deus pode perdoar. Mas para não deixar dúvidas de que ele é Deus verdadeiro, sua resposta é clara e precisa: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar todos os pecados, vira-se ao paralítico e diz: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. O apóstolo Paulo também defendeu isso, dizendo: Jesus Cristo, o qual, existindo na forma de Deus, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e sendo reconhecido pela condição como homem. O apóstolo afirma então que as duas naturezas, a humana e a divina, estão presentes em nosso Senhor. Voltando ao Antigo Testamento, Isaías já havia profetizado que eis que uma virgem conceberá e o que virá dela é filho do Altíssimo. O povo de Israel, que era um povo muito piedoso e conhecia profundamente a Torá, que era um livro que tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, sabiam dessa profecia. Alguns, claro, já não acreditavam mais ou não davam importância, mas que era um fato conhecido pelo povo, isso era. Portanto, quando o anjo apareceu à Virgem Maria, dizendo que ela conceberia sendo virgem, aquilo já lhe lembrou a antiga escritura. Portanto, aos primeiros cristãos, não era difícil entender e aceitar o título de Mãe de Deus. Ao longo dos anos da história do cristianismo, foram surgindo heresias. Heresia é uma mentira contra uma verdade da fé. Por exemplo, se eu disser que Cristo não é filho de Deus, mas eu ainda acredito que ele é muito sábio, poderoso e que ele teve poder sim enquanto caminhou na terra, isso é uma heresia, porque eu não posso aceitar uma meia-verdade, eu tenho de abraçar a doutrina por completo. Dizer, por exemplo, que a Santa Mãe de Deus não concebeu virgem, isso é uma heresia. Então, ao longo dos anos, muitas heresias, ou seja, mentiras contra a fé, foram surgindo, começaram a se duvidar do título de Maria, Mãe de Deus, porque alguns julgavam que Cristo era só homem ou era só Deus, mas muitos padres, doutores da igreja, defendiam com ardor, com amor à verdade,
esse título e começou a surgir o título que em grego se diz Theotokos, que é uma expressão que significa mãe de Deus. Quando e onde surgiu, não se sabe precisamente, mas correspondia claramente àquilo que os cristãos já acreditavam. E a partir daí abria-se uma nova fase na história da Mariologia, o estudo de Maria. E após intensos debates e conversas sobre a doutrina, a igreja, para não deixar dúvidas naquilo que cria, acrescentou a oração Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. E dizemos, para fechar, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, confiando as nossas vidas à intercessão da Virgem Maria, hoje e principalmente no momento derradeiro, que é a nossa morte, o encontro com Deus. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, um pouquinho sobre a Ave Maria, a luz de São Tomás de Aquino, um pouquinho de Mariologia e muito mais haverá por aqui. Portanto, não fique de fora, compartilhe com os amigos essa aula e até a próxima!